Se há algo que a pandemia nos ensinou, foi a valorizar cada respiração. De repente, pulmões saudáveis passaram de ser algo tão simples e passaram a ser símbolo de vida e de resistência. E a pneumologia, que trata com maestria as doenças respiratórias, ganhou ainda mais destaque nesse cenário pós-pandêmico. É verdade, Thalita. A Covid-19 nos trouxe e nos mostrou a importância do sistema respiratório e também o papel fundamental dos pneumologistas. E aqui no Saúde em Diálogo com Vida nós vamos ter a oportunidade de conhecer e entender um pouco mais sobre essa especialidade. E a gente recebe hoje a pneumologista doutora Flávia Magro, que vai fazer uma conversa esclarecedora, cheia de informações sobre esse assunto. Mas antes, claro, quero fazer o meu pedido de praxe para você curtir, comentar e compartilhar esse episódio com as pessoas que possam se interessar por esse assunto. O Saúde em Diálogo começa agora! Doutora Flávia, muito obrigada por ter aceito o nosso convite em participar do Saúde em Diálogo. A gente fica muito feliz em te receber aqui para falar sobre esse assunto, sobre a sua especialidade. Mas antes da gente começar no assunto, eu queria que você falasse para a gente quem é a Flávia. Obrigada pelo convite mais uma vez. Bom, eu sou jundiaiense, natural de Jundiaí. Sou mãe de 3 meninas, da Manuela, da Carolina e da Alice. E desde pequenininha eu sempre pensei em fazer jornalismo, na verdade. E aí ao longo da minha formação eu fui mudando, eu sempre gostava muito de lidar com pessoas. E aí eu fui para medicina, que eu sou apaixonada, eu já tenho 15 anos de formada. E aí na medicina eu me apaixonei pela clínica médica e pela pneumologia, e trabalho há muitos anos já na área. E hoje é uma das minhas paixões, a minha família, as crianças, o meu esposo e a medicina. Muito lindo isso. E para começar a nossa conversa, eu gostaria que você começasse a falar de 2 doenças bem chatinhas e que normalmente incomoda muito as crianças e deixa as mães desesperadas, que é a asma e a bronquite. Eu gostaria que você diferenciasse para a gente essas 2 patologias. Então, assim, a bronquite é uma inflamação dos brônquios, Então, o que acontece? Não necessariamente eu vou desenvolver asma, Porque a asma, na verdade, ela é uma doença inflamatória crônica. Então, não é uma coisa assim, eu, por exemplo, fui no pronto-socorro e aí eu fiz uma crise, por exemplo, de broncoespasmo, de bronquite, e aí me falaram assim que eu tenho asma. Não, a asma não é um episódio, Então, ou seja, eu posso ter, por exemplo, uma infecção respiratória, que acontece muito, nas crianças, nos idosos, e aí essa infecção respiratória eu fazer um quadro de bronquite, inflamar aquele brônquio, fazer um quadro de chiado, de tosse, de falta de ar e resolver aquele quadro mais ou menos ali de 1 a 3 semanas, E não necessariamente eu vou desenvolver uma doença crônica, uma bronquite crônica, que a gente fala, que seria a asma. Entendi. Então, essa é como se fosse assim, várias bronquites ao longo do ano pode ser considerada asma. Isso, na verdade eu tenho que ter uma recorrência, Ela é uma doença crônica, então, ou seja, aquele paciente fala assim, doutora, toda hora eu pego uma infecção e eu acabo chiando o peito, de repente assim, mudou o clima, eu tô chiando o peito, eu tenho uma tosse que não passa, então esse paciente tem essa recorrência de sintomas, a gente obrigatoriamente, investiga a asma. O paciente que teve, por exemplo, uma infecção respiratória, que eu pensei que assim, ele fez uma bronquite que duraria aí para mais ou menos umas 3 semanas. De repente, ele foi lá e já passou 2 meses e ele ainda está com esses sintomas persistentes. Então, ou seja, eu preciso investigar obrigatoriamente a asma. Entendi. E a bronquiolite? Você ia perguntar alguma coisa? Você ia perguntar isso? A gente está em essa. sintonia aqui. Porque também tem a bronquiolite, Sim. Minha amiga acabou de me perguntar, o que é bronquite, o que é bronquiolite? Eu falei, peraí que eu já vou te responder isso com propriedade. Então, você podia falar pra gente? A diferença é a área mesmo que é acometida. Então, a bronquite é a inflamação dos brônquios e a bronquiolite dos bronquíolos, que são brônquios menorzinhos.
tá? Então, quando a gente fala em bronquiolite, a gente fala muito, pensa muito nas crianças, nos bebês, que a gente falava, né? Então, a bronquiolite, ela pega os brônquios que são essas unidades menores, né? Então, a gente tem uma gravidade, né, normalmente, principalmente nas crianças abaixo de 2 anos, né? A gente pode fazer bronquiolite também no paciente adulto, né? Principalmente idosos com comorbidades, né? Então, é a unidade que a gente pega. Então, é nos brônquios e os brônquilos, que são as unidades menorzinhas. E um vira o outro? Bronquiolite pode virar bronquite? Ou não tem, não Porque tem relação? assim, na bronquiolite, normalmente que eu faço um quadro normalmente agudo, né? Então, ou seja, por exemplo, a criança fez uma bronquiolite, tratou aquela infecção, que normalmente eu vejo muita bronquiolite por processo viral, né? Então, quando a gente fala em infecção por vírus social respiratório, a gente vê bronquiolite por Covid, por influenza. Normalmente é muito um processo viral que ajuda a causar essa inflamação. E aí é a mesma coisa que eu comentei, a gente pode passar por essa infecção, desenvolver um quadro de bronquite, né, aguda mesmo, ter um acometimento, ou seja, pegou o bronquilo, pegou o brônquio, e aí ao longo das semanas ali não resolver e também virar um quadro asmático, né? Então depende muito da evolução, né? Mas assim, ambas as condições, né? A gente vê tanto normalmente a bronquiolite mais nas crianças, menores que 2 anos, mas hoje a gente não tem muita faixa etária, né? Então vira e mexe, às vezes a gente vê, por exemplo, a gente vai fazer um exame no paciente, às vezes idoso, com problema respiratório, e ele coloca assim, sinais de bronquiolite tabágica, sinais acometendo bronquilo, então a gente acaba tendo também. E agora uma dúvida muito pontual. Ansiedade tem alguma coisa a ver com asma? Ela pode piorar a asma? Sim. Sim, verdade tem muita isso? relação. E mesmo em crianças, assim? Também pode acontecer. Adultos e crianças. Sim, mas o que a gente vê muito, né? Às vezes a gente vê paciente que chega pra gente usando um monte de medicação e eles falam assim, eu tenho uma falta de ar, mas não é uma falta de ar que a gente pensa muito, né? Quais são os gatilhos que a gente pensa muito da asma? Aquele paciente que ele teve uma falta de ar quando ele foi se esforçar, começou se esforçando, depois foi evoluindo, e aquele paciente que teve uma mudança climática e daí acabou tendo um quadro que começou a ter falta de ar, e de repente o que acontece? O paciente fala assim, doutora, do nada eu tenho que dar um suspiro, do nada tenho que dar um suspiro. A gente chama de dispneia suspirosa, que é essa falta de ar um pouco da ansiedade. E aí fica aquela dúvida, porque às vezes o paciente ele é asmático e também tem ansiedade. E aí ele vai falar, qual que é a minha falta de ar agora? É da ansiedade ou é da asma? E por que um pode desencadear o outro, né? Porque assim, a própria ansiedade, a descarga que causa a ansiedade, e o movimento que eu faço, se eu fizer isso o dia inteiro, né? Eu vou acabar, por ansiedade, eu vou acabar sendo um gatilho também para fazer uma crise inflamatória e fazer uma crise de asma, né? Então é super importante no paciente que tem ansiedade e asma tratar as duas doenças, e no paciente que não sabe diferenciar normalmente, nossa, aquele horário da minha falta de ar é da asma ou da ansiedade, a gente tentar técnicas sempre para tentar acalmar, né? E às vezes uma vai desencadear a outra, ou vêm as duas ao mesmo tempo, né? Entendi. Então assim, é sempre importante ter uma avaliação médica para estar diferenciando uma crise da outra, né? E aí quando a gente pensa em asma, a gente amplia muito o leque, né? Porque a gente tem muitos gatilhos, né? Então assim, eu tenho ansiedade, que pode ser um gatilho, e tratar adequadamente, regularmente em acompanhamento. Então é importante a gente ter essa diferenciação também. Interessante. E as famosas pneumonias, né? Então é um quadro frequente, né? E agora a gente anda observando essas pneumonias silenciosas. Ai, eu fico tão brava com isso, porque Não é? precisava ser silenciosa. Né? Já basta ser pneumonia, eu fico e agora muito brava silenciosa. com isso. Por quê, né? Que anda preocupando, né, muitas pessoas, né? Porque não dá sintomas e pode ter um comprometimento grave. Então é super importante, porque assim, quando a gente fala em pneumonia silenciosa, foi popularizado esse termo silenciosa, mas não é o termo correto, né? A gente chama de pneumonia atípica, tá? Por que a gente não fala silenciosa? Porque ela não é tão silenciosa assim, né? Isso mostra pra gente esses sinais, tipo, o aviso que ela dá, porque quando a mãe tá com criança pequena ali e já teve alguma questão de pulmonar, sempre fica alerta. Aí, de repente, aparece uma notícia. Pneumonia silenciosa aumenta. Nananana. Aí a mãe já fica o quê? Desesperada. Pronto, agora veio uma coisa que não sei nem se ela existe ali, se ela tá ali. Então explica pra gente esses sinais, sintomas. A diferença da pneumonia, né, silenciosa / típica para convencional é porque assim, a pneumonia típica, normalmente a gente vai ter aqueles sinais clássicos, mas a gente vai ter dor torácica,
ventilatória para respirar fundo, ele vai ter febre, ficar prostrado, ter tosse, falta de ar, aquele bem clássico mesmo. Na pneumonia atípica, eu vou ter um quadro mais brando, então às vezes eu vou ter só tosse, às vezes eu vou ter só uma dor torácica, às vezes eu vou ter assim aquela tosse que não passa, então assim, eu não vou ter aquele clássico agudo, né, às vezes eu fico semanas com esse quadro arrastado, então, ou seja, é a mesma coisa que eu já comentei, o paciente tem uma tosse persistente, não está melhorando, tá vendo assim, tem alguma coisa que está diferente, não é o habitual daquele paciente ter esse sintoma, sempre procurar, tá? Ajuda. Então, quando a gente fala atípica, é porque não é o clássico, né? Então, ou seja, ele tem um outro sintoma, mas ela não é silenciosa porque sempre tem algum sintoma. Se a gente investigar, algum sintoma tem. Então, mas a gravidade é igual? Normalmente, as pneumonias atípicas são micro-organismos, não que eles não são graves, mas eu consigo exatamente passar por semanas, às vezes até chegar numa gravidade, né? Entendi. Então, ou seja, às vezes o paciente vem e fala assim, nossa, eu tô há 3, 4 semanas, às vezes, com um quadro que não tá passando, e a gente vai ver, às vezes, uma pneumonia atípica, né? Normalmente, a pneumonia bacteriana clássica é aquele paciente que realmente ele tem uma gravidade maior, né? Aquele paciente que ele tá febril, ele tá super inflamado, ele tá prostrado, e a pneumonia mata, né? Então a gente precisa tratar, tá? Então, ou seja, é muito importante fazer esse diagnóstico, né? Mas normalmente, assim, a maior gravidade é na pneumonia típica mesmo, porque é aquele quadro que a gente tem que intervir rápido, né? E isso tudo muito depende do público, né? Então a gente sabe que pacientes também idosos com comorbidades têm um risco maior de complicação nas pneumonias, crianças também têm um risco maior em relação às pneumonias, né? Então são faixas etárias que a gente já fica mais de olho. E o raio-x é um dos métodos para diagnosticar, para ver o pulmão, então, assim, para a gente diagnosticar exame físico, né? Então, no exame físico, a gente já, na ausculta pulmonar, a gente já vê que aquele paciente tem pneumonia, história clínica, que é a base. Raio-x de tórax normalmente nos ajudam muito, tá? Para diagnóstico. Alguns casos, às vezes, dependendo do acometimento, do tipo de imagem na pneumonia, às vezes a gente tem que também ampliar para uma tomografia de tórax, tá? Mas normalmente um raio-x simples de tórax nos ajuda muito. Então, a qualquer sinal ali, né, a criança ou o adulto tem uma coisa que se arrasta, talvez seja essa para a gente traduzir, né, para as pessoas, aquela tosse que se arrasta, é isso? Isso, aquela tosse que se arrasta, de repente uma falta de ar que ele não tinha começou a aparecer, aquele quadro que assim, não, saiu do habitual e começou a persistir. Sim. E é importante também falar que às vezes as crianças e os idosos, eles também às vezes não mostram tantos sinais, né? Então, às vezes o paciente idoso, às vezes, ele tem uma pneumonia e de repente ele ficou só confuso. Ele ficou confuso, uma tosse até que foi leve, mas ele ficou confuso, às vezes é pneumonia, né? Então, às vezes ele não faz febre, idoso muitas vezes não fazem febre, né? Então, às vezes a gente espera os sinais clássicos, às vezes a gente pensa, nossa, ele não fez o clássico, então a dele era uma típica, não, às vezes os idosos fazem até uma típica sem sinais clássicos. Então, assim, a avaliação clínica é primordial. Tem que levar para o médico. Sim. E a gente tem vacina para pneumonia, né? Queria que você falasse um pouquinho dessas vacinas, se nesse caso da pneumonia atípica, né, que a gente chama de silenciosa, também é válido, quais são essas principais vacinas que a gente tem que ter sempre a atenção de não falhar com elas? Então, assim, a gente tem nosso calendário vacinal, né, a recomendação de vacina de pneumonia. O que muda entre elas é o público mesmo. Então, assim, a gente tem prioridade para que os pacientes que sejam crianças e idosos, principalmente idosos com comorbidades, estejam no calendário realmente a vacina da pneumonia, para a gente tentar prevenir, né? Então, a gente tem as vacinas conjugadas e as vacinas e a vacina polissacarídica. Então, assim, as conjugadas, elas vão ter uma imunidade mais prolongada. Então, normalmente são vacinas de dose única, que a gente não vai ter reforço, né? Então, hoje a gente tem a pneumo 13, a pneumo 15 e a pneumo 20. A diferença entre elas é justamente os subtipos mesmo que estão protegendo, tá? Sim. E aí, pacientes que têm comorbidades, aí são critérios específicos aí também, a gente às vezes faz a complementação com a polissacarídica, que é a pneumo 23. Que daí ela vai ter uma duração menor, né? E a gente tem que fazer um reforço também depois de 5 anos, né? Então, assim, tá no calendário, né? Todo o calendário da Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade de Geriatria, de Pneumologia, de imunização, qualquer paciente colocar ali um Google ali consegue baixar o calendário. E a dúvida de falar com o seu médico mesmo, qual seria a melhor vacina para mim, qual que é o meu caso indicado, porque às vezes o paciente chega para mim já tomou uma, daí
como seria a continuidade desse calendário, então a gente vê individualmente cada caso. Mas hoje a gente tem bastante opção disponível, e aí, dependendo do caso, a gente vai complementar com 2 vacinas, dependendo vai ser uma vacina dose única. A vacina da pneumonia está no calendário do SUS também? A gente tem a vacina no calendário do SUS, mas ela tem, a gente tem a Pneumo 10, que é o que a gente tem no calendário do SUS, então a gente não tem a Pneumo 13, a gente tem a Pneumo 10 na parte infantil, e a gente tem a Pneumo 23 no SUS para esses casos que eu falei selecionados. Normalmente a gente, no calendário são pacientes com comorbidades, com indicações específicas para a indicação da Pneumo 23. Eu tive que tomar essa específica 23, eu te falei no aquecimento, Uhum. por causa da espondilite. Daí eu tinha que fazer, porque pode ter um comprometimento, diminui a imunidade, né? Quem tem autoimune Sim. pode diminuir a defesa do corpo para ter uma possível pneumonia. Então, se a gente toma a vacina para se proteger, para um extra, né? Já que aquele corpo, aquele sistema imune dessa pessoa não está trabalhando muito bem. Então, é sempre bom falar com o médico, conversar e ver ali, levar a sua carteirinha de vacinação para ver o que você precisa, o que está faltando, porque realmente, né? A gente vê altas taxas de internação por causa de pneumonia, né? Principalmente pacientes o público de terceira idade, né? Sim, isso é importantíssimo, né? Porque o índice de mortalidade por pneumonia é alto, né? É alto. É super importante a gente ter esse diagnóstico e realmente, assim, horas fazem diferença, né? Então é muito importante a gente ter o diagnóstico e, assim, a prevenção é o melhor remédio, né? Então, ou seja, a gente conseguir prevenir a gente não ter uma pneumonia ou não ter uma pneumonia complicada, evitar uma internação, né? Então, o risco que a gente tem, quando a gente interna um paciente com pneumonia, é um paciente que, assim, e ainda mais um paciente com pneumonia idoso com comorbidades, ou seja, um problema cardíaco pulmonar, além de todos os riscos que ele tem na internação, quando ele sai de alta, ele aumenta o risco dele ter outras complicações, ele aumenta o risco também de ter doenças cardíacas, ele faz todo o desbalanço da doença dele de base, ele sai às vezes com oxigênio domiciliar, ele sai fadigado, ele precisa de toda uma equipe multidisciplinar nessa reabilitação. Então, ou seja, além dos custos que a gente tem com tudo isso, né, toda uma mudança na família, naquele paciente, nessa recuperação, né? Então, assim, eu falo que, assim, é um investimento que vale a pena, porque a gente vai prevenir para a gente não ter tudo isso se a gente tiver aí um quadro maior, ainda mais que a gente precisar de uma internação. Com certeza. Agora, a gente veio passando por uma temporada de muita seca, né? Muita seca, falta de umidade. O que a gente deve fazer para a gente proteger os nossos pulmões? Em relação a esse tempo seco, é algo que pegou bastante esse ano pra gente, ainda não estamos livres ainda continuamos com o tempo muito seco. Então, assim, o que a gente pode fazer? Em termos ambientais, né? A gente deixar a nossa casa arejada, então é importante a gente ter uma ventilação adequada, a gente fazer a limpeza adequada, principalmente para os pacientes alérgicos, né? Que têm uma sensibilidade maior com acro, poeira, umidade. Então, a gente deixar isso arejado, a gente tentar também deixar hidratar, a gente esquece muito, né, de tomar água, né, mas é importante, quando a gente fala em hidratação, não é só a gente hidratar, tomar água, também a gente fazer hidratação nasal também, então a gente fazer o soro fisiológico, né, a gente fala, eu só lembro de lavar o nariz com soro quando eu sinto que ele está entupido, quando parece que está seco, e a gente tem que fazer isso, ter um hábito disso, isso é super importante, a gente manter a nossa via aérea hidratada, né? Se a gente achar que a gente está num ambiente que não está legal, que está com muito acro, poeira, a gente colocar coisas naquele ambiente que deixa a umidade um pouco melhor, né? Então isso é extremamente importante para a gente cuidar. Alimentação saudável, super importante, né? Porque se eu estou com uma alimentação irregular, eu já aumento a chance também de ter infecções respiratórias. Às vezes eu faço um gatilho, por exemplo, tem um paciente às vezes que é alérgico, então ele está naquele clima seco, aquela exposição, ele foi fazer um exercício físico, por exemplo, numa área de queimada, né? Aí ele teve aquele primeiro contato naquela via aérea, teve aquele contato que foi um estímulo para ele ali, um gatilho naquela via aérea que fez um quadro inflamatório, e ali já é uma predisposição ali para eu ter uma crise, né, respiratória, ou depois entrar, às vezes, um vírus, uma bactéria naquela via aérea que já não está normal, né? Então é importante também ter cuidado com esse ambiente também que a gente está, né? Tem coisas que não dependem da gente, então às vezes a gente está morando em uma área que está tendo a queimada, né? Mas a gente fala assim, fecha a casa, tem que deixar a casa num ambiente mais adequado para a gente prevenir.
Quem faz atividade física, a gente pede para evitar nos horários, né, que estão mais críticos, assim, né, quando não é ao ar livre, né, para a gente poder estar evitando também. E a manutenção do ambiente, então a gente tem que fazer a troca do filtro do ar-condicionado, né? A gente pede para não deixar o ar-condicionado também direto, às vezes na gente, a gente tem mania de pegar ventilador, por exemplo. A gente põe o ventilador na nossa cara, fecha todo o quarto e ainda põe o ventilador na nossa cara. Mas ninguém tem muitas vezes de desmontar o ventilador, fazer a limpeza, por exemplo, semanalmente. De uma semana para outra, ele pozinho fininho, já junta tudo e vai direto na nossa via aérea. Então são cuidados principalmente com o nosso ambiente, né? E no nosso sistema imune mesmo, para a gente prevenir aí essas complicações aí maiores. E tem o umidificador também que dá para usar. A gente até tem um mito e verdade para falar sobre ele, mas eu queria que você falasse da importância dele e quando que a gente usa esse umidificador. Então, assim, quando a gente está sentindo que a gente não está com a umidade adequada, o umidificador ele pode ser um aliado, mas a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque ele ajuda a umidificar aquele ambiente, mas eu tenho que ter uma troca naquele ambiente. Então, por exemplo, o que a gente faz normalmente, além do ventilador? A gente fecha todo o quarto, normalmente pequeno, liga o umidificador também na nossa cara e fecha tudo. O que vai acontecer? Tá errado isso. Tá errado, tá errado. Por quê? Eu vou umidificar muito aquele ambiente. E daí, se eu deixar ele muito umidificado, sem ventilação também, eu vou umidificar não só aquele ambiente, mas também a minha roupa de cama, e aquilo lá que acontece, vai ficar úmido e vai, hora que outro dia a gente abre a janela, tudo vem aquela brisinha, tudo, e já junta de novo. Ácaro, poeira. E daí o que acontece? Era para me ajudar, o umidificador ele acaba virando um vilão. Sim, que aí vira um meio de cultura, né? Aí viram famílias de bichinhos ali que você, tudo que você não queria. Exato. Então, assim, qual que é a dica do umidificador, tá? O paciente quer colocar no quarto, né? Que é um ambiente fechado. Ele vai abrir janelas, abrir portas, tá? E aí ele vai ligar o umidificador umas 2, 3 horas antes de dormir, tá? E aí ele deixa ali umidificando o ambiente e depois ele desliga. Tá, então eu durmo com ele desligado. Não precisa ficar a noite inteira com o aparelho ligado. Aposto que a minha orelha faz tudo errado. Eu faço tudo errado. E ainda nesse tempo seco, eu acho que o povo ficava até com o nariz. Pra sentir uma brisinha, né? E eu me acho muito esperta ainda porque eu tenho o aparelhinho que fala da porcentagem da umidade relativa do ar. Que eu falo assim, eu não vou esperar chegar a 30. Quando eu tiver em 50, eu já uso o umidificador, entendeu? Ou seja, a gente aqui também faz coisa errada. Então, a gente nada como falar com um especialista, né? Com certeza. Mas aí tomando os cuidados, ele pode ser um super aliado, mas a gente tomando esses cuidados mesmo, da gente não deixar direto. Bacana. E a gente vai falar agora sobre tabagismo. Tabagismo, todo mundo sabe que cigarro faz mal. Eu gostaria que você reforçasse o porquê faz mal, mas também dá uma dica das pessoas que querem parar de fumar, quais são as estratégias, enfim, o que elas podem fazer para também parar de fumar. Bom, sobre o tabagismo fazer mal, com certeza, né? Não tem dúvida nenhuma. E qual tabagismo faz mal? Qualquer um. Então, toda forma de tabaco faz mal. Não tem até o tabaco puro. Toda forma de tabaco faz mal, né? Por inúmeros motivos, né? Então, a gente tem as doenças que a gente tem uma lista enorme de doenças respiratórias. A gente também já sabe que aumenta a ansiedade e depressão. Então, a gente fala assim, nossa, mas ele aumenta, ele não é um aliado, né? Porque a gente fica na dúvida, porque ele dá aquela acalmada. Mas ele não resolve o problema, né? Então, ou seja, acaba se criando até uma dependência maior, né? Então, a gente tem muito problema em relação ao tabagismo, tanto social quanto psicológico, quanto orgânico mesmo, né? Muitos cânceres, doenças respiratórias, doenças cardíacas, doenças vasculares, né? Então, ou seja, ele é um vilão sempre, tá? E dicas para quem quer parar de fumar, né? Então, ou seja, primeiro ponto que eu falo assim, procurar ajuda. Essa eu acho que é a principal dica. Procurar e aceitar ajuda, tá? Por quê? Porque a gente entender que o tabagismo é uma doença. Então, isso é muito importante. O tabagismo é uma doença, tem um CID, tá? De tabagismo, tá? E por que isso é importante a gente falar que ele é uma doença? Porque quando eu tô doente, eu valorizo a minha doença e eu vou atrás do tratamento. Então, você falar assim, nossa, o senhor acabou de infartar. O senhor precisa tomar um monte de remédio, se cuidar, mudar o estilo de vida, fazer um monte de coisa. Ele fala, nossa, eu infartei. Se eu infartar de novo, então eu vou atrás. Mas ninguém fala sobre o tabagismo, porque eles não pensam que é uma doença. Então, muitas vezes eu vou ter meu paciente falar assim, o senhor tem algum problema de saúde? Eu tenho pressão alta. O senhor fuma? Eu fumo.
mas ele já não valoriza como Sim, doença. Sim. E se eu não valorizo como doença, eu não dou o devido valor para eu tratá-la. Uhum. Né? Então, ou seja, se eu entendo que o tabagismo é uma doença, eu preciso de tratamento, eu não consigo tratar sozinho. Eu preciso de ajuda. Tá? Sim. E por que é importante a gente aceitar ajuda? Porque o tabagismo ele tem a dependência química, psicológica e a do hábito. Então é muito difícil, se eu tiver um grau de dependência alto, eu conseguir sozinho. Eu às vezes até consigo, mas eu recaio. Né? Uhum. E a gente não tem estampado qual que é o grau de dependência de cada um na testa, ou seja, a gente precisa conhecer o paciente, entender, ver a melhor estratégia para ele paciente. Então, a dica mais importante para quem quer parar de fumar, procurar ajuda, querer. Ah, mas eu quero só um pouquinho. A gente trabalha isso. Mas Também dá. mas assim, se tem um pouquinho de força de vontade, a gente consegue ampliar isso, né? Pensar numa data, ter um planejamento, né? Não é para se pressionar, mas é pensar, nossa, eu consigo pensar que tipo, é um objetivo meu para o mês que vem, para o ano que vem. Então, pensar numa data, né? Contar para as pessoas próximas que a gente está querendo parar de fumar e que vai precisar do apoio delas, não da crítica. Porque para criticar tem bastante gente, né? E a gente precisa de apoio, a gente precisa de acolhimento, tá? E a segunda dica, a última dica, né? Que eu acho que é muito importante, é a gente também não deixar o cigarro sempre com a gente, né? Porque assim, se a gente está com ele ali, uma das coisas que a gente sempre faz é qualquer oportunidade de rápido pegar, acesso, né? Então a gente não deixar a gente vendo esse cigarro, a gente deixar ele em algum local que a gente precise pegar um cigarro para fumar, mas que a gente não esteja ele o tempo todo livre acesso, porque também isso também nos ajuda ao tempo todo lembrar que ele está ali porque eu precisar e para hora que eu quiser fumar. É um verdadeiro desafio, né? Você estava falando da como parar de fumar, eu estava relacionando tudo assim, a pessoa obesa, que também né, é uma doença, e hoje ela é vista como doença, então, assim, para as pessoas se preocuparem mais, as dicas que você deu ali, parecia uma pessoa que quer emagrecer, o que ela tem que fazer, né? Então, ela tem que tirar o docinho de perto, ela tem que procurar ajuda, ela tem que falar, gente, estou de dieta. É meio parecido, né? Porque envolve muito a questão social também, né? Sim, envolve bastante. Então é muito importante a gente procurar ajuda, é fundamental, né? E aceitar, porque a gente tem uma dificuldade, né, de aceitar ajuda e a gente não consegue. A gente tem os preconceitos com o tabagismo mesmo. Eu paro a hora que eu quiser. Não, eu vou parar, mas agora eu não tenho tempo. E Flávia, me fala uma coisa. A gente sempre pensa assim, a pessoa que quer parar de fumar, quem ela busca, né? Quem ela procura. Na minha cabeça sempre veio em primeiro lugar o psicólogo. Porque é uma questão muito ali que envolve muitas emoções, enfim, aquela história, força de vontade, mas o pneumologista também atende esse tipo de paciente, é isso? Como é que funciona essa função interdisciplinar, né, das duas áreas? Sim, o acompanhamento multidisciplinar é super importante, né? Na pneumologia, uma das áreas que a gente mais atua, é uma das coisas que eu mais gosto de trabalhar, inclusive, é o tabagismo, né? Trabalhei muitos anos em grupo de tabagismo e hoje a gente tem algumas linhas de tratamento. Então, a gente pode tratar em grupo, né? Então, a gente tem, por exemplo, na nossa cidade de Jundiaí, a gente tem grupo de tabagismo gratuito, tá na prefeitura, com todos os respaldos de tratamento, medicamento, tudo que a gente tiver precisar de respaldo, tá? Então é importante a gente ter esse acompanhamento multidisciplinar, né? Então, por exemplo, às vezes a gente tem no grupo, dentro do grupo médicos, profissionais da saúde, então enfermeiros, auxiliares de enfermagem, a gente tem no grupo também, às vezes, debates com nutricionista, educador físico, muito importante, e a psicóloga. Tá? Então é muito importante. Por que eu falo sempre fazer uma consulta médica primeiro, tá? Para a gente poder identificar primeiro qual é o grau de dependência daquele paciente. Ele tem uma dependência química só? Ele tem também uma dependência psicológica? Ele tem uma dependência do hábito? Ele tem as três? Qual a melhor linha de tratamento para ele? Vai ser individual? Vai ser em grupo? Interessante. Vai ser os dois? Né? Então, eu acho que assim, o pneumologista ele é capacitado, mas não só o pneumologista. A gente tem cardiologistas que também tratam tabagismo, clínicos que tratam tabagismo, psiquiatras que tratam tabagismo, então, ou seja, profissionais da saúde que têm atuação em tabagismo, tá? Que podem nos ajudar e nos auxiliar. E sempre a gente vai precisar de um apoio, porque assim, eu tenho uma ansiedade, qual vai ser a minha estratégia para aquela ansiedade? Vai ser a terapia? Só a terapia? Ele vai precisar também de uma acupuntura? Ele vai precisar de uma microfisioterapia? Ele vai precisar do que a mais para me ajudar nesse momento? Ele é um paciente que tem uma questão também, às vezes, da obesidade associada, ou então, assim, um paciente sedentário,
que ele ficava o tempo todo fumando, precisa ocupar aquele paciente para fazer mais alguma coisa, preciso do educador físico junto também, eu preciso bolar uma estratégia nutricional, porque aquela mulher não quer ganhar peso, porque ela acha que ela vai ganhar parando de fumar. É clássico, né? Parar de fumar e engordar, isso acontece com frequência, inclusive, né? A gente tem uma porcentagem até de 20% de ganho de peso no primeiro ano, tá? Mas é por isso que é importante a gente ter o acompanhamento multidisciplinar. Para evitar isso, Pra né? gente poder evitar, de bolar uma estratégia. O que eu vou colocar no horário daquele meu cigarrinho depois do almoço sem ser um chocolate? Exato. Né? O que eu vou poder ter de estratégia? Eu tenho hoje alimentos mesmo, que são antifissura, que a gente utiliza às vezes, no tratamento para ajudar a diminuir aquela vontade. Então, assim, hoje eu acho que a tendência nossa em saúde mesmo é o acompanhamento multidisciplinar, que é super importante. Sim, e olhar o paciente, né, traçar a melhor estratégia para ele. Acho que é isso que é o grande lance, né? Sim. Cada pessoa vai ter um plano lá diferente para que ela consiga então se livrar desse hábito ruim. E aí eu queria falar de outro assunto agora, que é ronco. Queria fechar essa conversa aqui com você falando sobre ronco. Porque, assim, existe algum nível de ronco aceitável ou não? Ronco não pode ser aceitável? Como é que você trabalha com isso? Até onde a gente aceita? Até onde está tudo bem? Até quando a gente precisa fazer alguma intervenção médica, alguns aparelhinhos, né? Que existem aparelhos. Fala um pouquinho pra gente. Então, assim, a gente tem duas doenças que é importante a gente falar. A gente tem a roncopatia primária, que seria só o ronco propriamente dito, né? E a gente tem a apneia do sono, né? Que é quando eu tenho o ronco e tenho paradas respiratórias dormindo, que daí é extremamente importante a gente tratar. A roncopatia primária vai de acordo com o que está incomodando. Aquele paciente ronca, fez o exame de polissonografia, não, foi só roncopatia primária. Aí é opcional, ele quer tratar ou não, tá incomodando ele, a pessoa do lado? Ele quer tratar? Não, não tá me incomodando. Ah, ele tá roncando, é só roncopatia primária. Tem mais alguma coisa que tá ajudando o ronco? Tem algum distúrbio, às vezes, de via aérea, né? Então, às vezes, tem uma rinite, uma rinocinusite, um pólipo, alguma coisa que tá obstruindo minha via aérea, tá me ajudando a roncar. É importante ter um acompanhamento também dos nossos colegas otorrino nisso também, tá? Sim. E quando a gente tem a apneia do sono, é quando a gente faz essas paradas respiratórias dormindo. E é muito importante a gente tratar, por quê? Porque a apneia do sono, ela aumenta o risco de morte dormindo. Né? Eu posso fazer arritmia dormindo, posso fazer AVC dormindo, infarto dormindo por apneia do sono, né? Então é muito importante a gente tratar. Então, assim, paciente que ronca, né, ou tem distúrbios relacionados ao sono, a gente sempre pede, marca o médico, né, que normalmente trata. Então, a gente tem várias especialidades que tratam hoje. Então, a gente tem pneumo, neuro, psiquiatra, otorrino, clínicos também que tratam a apneia do sono. E aí, assim, identificam, eu ronco, não sei lá se eu tenho parado respiratório, não, às vezes a pessoa não sabe. Porque existe até uma piada, eu nunca ronquei porque eu já fiquei acordada a noite inteira e eu vi que eu não ronco. Tem até isso, né? Aí assim, o que é importante? Às vezes a companheira fala, o companheiro fala, olha, ela me ronca, vira e mexe de uma cotovelada ali, geralmente quem vai falar é o companheiro. Isso. Às vezes o paciente, ele percebe essa apneia, por exemplo, com engasgo. Então, às vezes fala assim, nossa, eu tô dormindo, de repente dou uma engasgada. Eu acordo, às vezes, com o meu próprio ronco, né? Ou então, assim, ele realmente não percebe. Aquele paciente que dorme sozinho, ele fala, eu apago. Mas, de repente, você vai desmiuçando. Como é que é durante o dia? Durante o dia eu tenho muito sono. Cansado. Eu acordo, parece que eu não dormi nada. Eu tô sempre cansado. Toda hora eu dou uma pescada. Então, são sinais indiretos também que a gente pesquisa para apneia do sono. Aí a gente faz o exame de polissonografia para a gente poder definir, né? Não é só roncopatia primária, eu tenho um tratamento para isso. É uma apneia leve, eu também tenho um tipo de tratamento para isso. Ah, não, é uma apneia moderada grávida, é outro tipo de tratamento. Tem algo associado piorando esse quadro, aí eu vou avaliar, como eu falei, via aérea superior, né? Eu vou avaliar também, porque às vezes eu tenho apneia, mas também tem insônia associada, eu tenho que tratar junto também, então a gente tem que avaliar cada caso aí individualmente, mas tudo tem tratamento. Maravilha. E agora nós vamos para a sessão de mitos e verdades. E vamos para a primeira pergunta. Bombinha de asma vicia, mito ou verdade? Mito. Não vicia, tá? O que acontece muitas vezes? O paciente não está tratando a asma adequadamente e aí ele usa as medicações de resgate, que são as bombinhas de resgate, e aí ele tem que usar sem parar. Por quê? Não porque ele está viciado, mas porque ele não está controlado. Então ele está realmente precisando um monte de vezes da medicação para se sentir melhor, para se sentir controlado. Ele fica dependente dela porque a doença não está controlada. Se eu tratar adequadamente a doença, eu consigo ficar livre
medicações de resgate, das bombinhas aí de resgate. Então Então é mito. esse vício aí que estão dizendo é falta de ir no médico. É, Precisa, tipo, falta de eu tô tratamento adequado. acho que eu estou viciado. Não, é falta de ir no médico, porque talvez precise do tratamento de base antes disso, né? Exato, sem tratamento de base. Ótimo. Bombinha de asma engorda. Mito ou verdade? Mito. Não engorda. Não engorda. O que acontece? O paciente, mais uma vez, que não está tratado da asma, e às vezes ele fica usando corticoide oral toda hora, né? Então, essas prednisonas da vida aí que a gente usa, toda hora pronto-socorro injetável, isso, se a gente fizer isso a longo prazo, engorda. Mas as bombinhas não. Ótimo. Usar bombinha todo dia faz mal. Mito ou verdade? Mito, tá? O que faz mal? Eu não tratar a asma. A asma mata. A asma mata, mesmo a asma leve. Então, isso é mito, né? O problema é, na verdade, eu usar a bombinha errada, né? Ou seja, eu não tenho que tratar a doença com uma bombinha de resgate, com salbutamol, um Berotec que a gente usava antigamente, né? Eu preciso tratar ela com tratamento de base, que também é uma medicação inalatória, ou seja, também é uma bombinha, mas é uma bombinha de tratamento. É outra história. Essa daqui a gente já falou. Reforça. Mas vamos reforçar. O umidificador pode aumentar o risco de mofo em casa. Mito ou verdade? Verdade. Porque a gente sabe que se a gente usar ele em ambiente fechado e a gente umidificar demais, a gente pode aumentar a chance de juntar aí mais umidade e acabar causando mofo, juntar mais água e poeira. E vira bola de neve. E bola de neve. Tosse seca é sempre um sinal de gripe ou resfriado. Mito ou verdade? Mito, tá? Eu posso ter a tosse seca tanto por infecções respiratórias, quanto eu posso ter também por alterações alérgicas, também que eu posso ter. Eu posso ter doença do refluxo, e esse refluxo também me dá tosse seca. Olha só. Tá? Eu posso ter doença de viária superior, uma rinite, uma sinusite, e aí também ter tosse seca. Então, a tosse, assim, se a gente for falar em causa de tosse, a gente tem um monte, até medicamento eu posso ter que dá tosse, tá? Como efeito colateral. Vape é uma alternativa segura para quem quer parar de fumar. Mito ou verdade? Mito, quero reforçar que é mito. Tratamento de tabagismo não é trocando um dispositivo pelo outro e muito menos pelo vape, tá? Então, assim, cigarro eletrônico não é tratamento. Inclusive, assim, ele causa um grau de dependência maior do que o tabagismo convencional, além dele ter um monte de substâncias tóxicas que não foram feitas para serem inaladas e um grau de nicotina e dependência de nicotina muito maior. Crianças não precisam de vacina contra a pneumonia. Mito ou verdade? Mito. Total, né? Com certeza, mito. Agora essa daqui eu quero ver, hein? Essa daqui é o que mais fala. Tomar chá quente alivia a pneumonia. Mito ou verdade? Mito. Mito, não O alivia? tratamento da pneumonia é com antibiótico, Sim. tá? Para pneumonias bacterianas, pneumonias virais, a gente faz tratamento de suporte, né? E o que acontece? O paciente que está com pneumonia está com muita tosse, né? Então, o que acontece? Eles, como fica aquela tosse? Então, o pessoal fala assim, nossa, parece que quando eu coloco alguma coisa quente, dá aquela aliviada. Sim. Então, é um alívio sintomático, mas ele não é um tratamento. Ok. E cigarro eletrônico, o vape, não faz mal porque não tem fumaça. Mito ou verdade? Mito, não é só um vaporzinho, tá? Pelo contrário, né? A gente tem várias substâncias no vape que fazem mal e justamente o grau de dependência dele e a febre que tá no cigarro eletrônico é justamente por essas propagandas, Ele né? tem uma atratividade diferente, né? Tem uma atratividade diferente, é atrativo porque a gente tem a proibição dos cigarros convencionais, aliás, de todos os cigarros, né? Em ambiente fechado, você vê em todos os ambientes fechados alguém fumando um vaping, por exemplo, né? E assim, e ele é extremamente viciante e atrativo, porque eu tenho ele saborizado, então eu tenho o vaporzinho de todos os sabores que eu quiser. Rosa. Agora eles estão com uma nova estratégia de fazer o mini vaping, né? Pensando no público adolescente. Meu Deus. Que daí eles reclamavam que os adolescentes reclamavam que o vape ficava grande no bolso, então agora eles fazem um mini vape para poder ser mais um atrativo para Gente, como a digestões. indústria é boazinha, né? Eles fazem tudo. Então, Destrói. assim, a tendência nossa aí com esse cigarro é que a gente aumente mais as doenças respiratórias e mais precocemente, né? Então, doenças normalmente que a gente tem pulmonares pelo cigarro, que a gente começava a faixa etária de 50, 60 anos, a gente já está vendo bem precoce, cada vez mais por conta do cigarro eletrônico.
Eu acho isso tão assim triste, porque a gente sempre caminhou falando mal do tabagismo. Sim. E a É um gente acha que vai o quê? retrocesso. Que vai evoluir. E aí Pois vem e aí fazem o vape. E aí agora a notícia nova que eu não conhecia. Estão adequando o tamanho do vape para o público que quer um vape menor para caber melhor no bolso. Então, assim, é um retrocesso. A gente só está andando sim. para trás nisso, né? Exato. E é um poder muito grande da indústria que, infelizmente, a gente que está falando de saúde, a gente não consegue abafar tanto esse assunto quanto que a gente gostaria, né? É uma campanha que a gente fica muito, assim, no pé mesmo. A gente tenta de todas as formas falar, né? Mas, assim, a indústria ela é muito pesada, realmente. A gente não vai desistir. Porque Sim. realmente a gente tem, assim, eu tenho pacientes hoje com 12 anos, com alta dependência. Meu Nossa, Deus. Então, realmente é uma tristeza, porque nós temos crianças fumando cigarro eletrônico e a gente tem que proteger nossas crianças. Com certeza. Com certeza. E eu adorei o que você falou, a gente não vai se cansar, esse é o nosso papel, né? A gente E é quer conscientização mesmo, né? Sim. Trazer a conscientização cada vez mais para essas crianças, esses jovens, Exatamente. do prejuízo que isso traz, né? Porque eles não têm noção como não tem fumaça, é gostosinho, não traz prejuízo, porque o cigarro, ele trazia um desconforto para o público, trazer o desconforto para o próximo, trazer o cheiro, né? Sim. E esse não, ele passa desapercebido, né? Exato. E esse passar desapercebido, ele é perigoso. E ele é muito atrativo, né? Então hoje a gente tem, por exemplo, relógios no formato de vape. A gente tem protetor solar nas farmácias, que é o formato do pod. Então, assim, tudo atrativo para a gente de todos os públicos, desde adolescente, adulto jovem, idoso, mulheres, né? Então a gente e a questão das cores, dos aromas, né? Então, assim, é extremamente atrativo, né? Mas, assim, a indústria vende como se fosse uma redução de danos, e não é redução de danos, né? Pelo contrário, né? E aí a nossa grande preocupação da gente fazer o alerta, de assim, o paciente tem dúvida, procura ajuda para a gente poder auxiliar, para a gente poder explicar, para a gente mostrar o que a gente tem de científico realmente sobre os malefícios aí do vape. Interessante. Continuaremos aí na luta. E para fechar a nossa conversa, Flávia, eu queria que você deixasse aí, você já deixou várias mensagens, trouxe muita informação importante para a gente, para quem está assistindo a gente. E eu queria que você deixasse a sua dica de ouro, aquela mensagem final relacionada ao tema que você acha que pode impactar, de repente, ali as pessoas que estão ouvindo. Bom, a dica que eu queria deixar é, se você tem alguma queixa respiratória, né, sempre procurar ajuda. Tá? Quando a gente fala em queixa respiratória, né, a gente fala que a pneumologia é uma área que ela teve uma grande valorização na pandemia, né, porque muita gente nem sabia o que era um pneumologista antes disso, né? É um paciente que tem tosse, paciente tabagista, paciente que está com infecção respiratória, que tem alguma queixa de parte respiratória, procurar ajuda, né? Porque a gente tem muita coisa que a gente pode fazer, tanto a nível preventivo, não só tratar e apagar incêndio, né? A gente tem muita coisa para a gente fazer, né? E principalmente o meu recado para o paciente tabagista, né? Aquele paciente tabagista que acha que não tem uma solução, que acha que não tem como tratar mais, que é assim mesmo, que ele vai fumar e não tem o que fazer, que sempre tem tratamento. Sempre tem tratamento para o tabagismo, é uma luta da gente na pneumologia e a gente está à disposição para cuidar. Assim, tem muitos pacientes que às vezes eu nem consigo ver o paciente, quando o paciente morar fora, eles me mandam até no Instagram, eu queria só uma dica, onde eu começo, como eu vou dar o primeiro passo. Então, dá o primeiro passo. O primeiro passo para o tabagismo é procurar ajuda. Maravilhoso, perfeito. Obrigada, viu? Obrigada por ter vindo, a gente, assim, foi muito esclarecedor. E agora eu quero dar um recadinho para você que está aí, curtiu a gente aqui até o final, já aproveita e curte oficialmente esse episódio, comente, compartilhe, vamos distribuir essas informações que são tão importantes de conscientização, a gente sempre fala aqui, né, de melhorar, de fortalecer a nossa comunidade, e é esse o objetivo do Saúde em Diálogo. Então, para você que ficou aí com a gente, muito obrigada, aproveite para já se inscrever no nosso canal, porque semanalmente a gente traz pessoas aqui que vão falar de assuntos importantes e que vão, com certeza, fortalecer, te enriquecer de informações necessárias para você ter saúde, bem-estar e qualidade de vida. E até a próxima, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada.